Olá a todos, eu sou a advogada Fabiana Gonçalves e eu vim aqui hoje falar sobre a medida provisória 936 que acabou de ser publicada. Quero falar de um modo descomplicado, principalmente para o empregado, sobre essa medida do governo, essa medida apresentada para tentar evitar a demissão em massa em nosso país em razão da pandemia. Pessoal, a MP 936 ela traz uma opção para o empregador que não pretende dispensar os seus empregados, que não quer dispensar, mas que também não suporta a folha de pagamento, já que ela é onerosa, ou por ele estar com as atividades paradas, ou porque a demanda está muito reduzida, muito abaixo do normal. O empregador que não vai dispensar os seus empregados, agora ele vai ter a opção de reduzir a jornada de trabalho e proporcionalmente o salário do empregado ou de suspender o contrato de trabalho. Então, nós vamos falar dos aspectos mais importantes dessa medida provisória 936, que cria um programa emergencial de manutenção do emprego e renda e, especificamente, traz um benefício para a classe trabalhadora. Por isso é muito importante o trabalhador ter conhecimento dos reflexos desse programa, uma vez que o acordo é bilateral, portanto, depende da concordância do empregado para aderir ao programa. São duas opções que os empregadores que não pretendem demitir poderão aplicar. Primeiro, reduzir a jornada de trabalho do empregado e proporcionalmente o salário. Por exemplo, eu tenho um empregado que trabalha 8 horas por dia e ganha R$ 1.500. Eu vou reduzir para 4 horas por dia e vou pagar apenas R$ 750, porque minha demanda está muito reduzida, não tenho por que ficar com esse empregado 8 horas diária na fábrica, vou pagar um salário proporcional, mantendo o salário hora dele. Agora, se nenhuma demanda reduzida tiver, eu não tenho nada, ou seja, não tenho demanda e estou impedido de abrir o estabelecimento por força de decreto municipal ou estadual. Eu posso suspender o contrato de trabalho. Lembrando que o contrato suspenso, ele não produz efeitos nem de direitos, nem de obrigação. Você não tem obrigação de trabalhar, mas também não tem o direito de receber salário. É aqui que entra o governo. A União, ela vai custear uma parte do seu salário, porque um empregado que ganha R$ 1.500 não consegue manter a casa com R$ 750. A MP 936 fala que as empresas têm 3 faixas de opções de redução de jornada. Ela pode reduzir a jornada em 25%, pode reduzir a jornada em 50% e pode reduzir a jornada em 70%, e essa redução ela é proporcional ao salário. Então vamos imaginar, vamos fazer um exemplo de que a empresa optou por reduzir o seu salário em 50% e você ganha R$ 1.500, trabalhava 8 horas por dia, mas agora você vai trabalhar 4 horas por dia e a empresa vai pagar apenas R$ 750. Ou seja, a empresa vai reduzir a folha à metade. Mas, Fabiana, todas as minhas despesas, elas estão em torno de R$ 1.500. Eu não consigo manter as despesas da minha casa com R$ 750. É onde entra, então, essa medida do governo, essa medida emergencial. Então, o empregado que ganha R$ 1.500, se ele tivesse sido dispensado, ele teria direito a receber de seguro-desemprego uma parcela no valor de R$ 1.200. Então, se ele tivesse sido dispensado, ele receberia uma parcela de R$ 1.200 de seguro-desemprego. O governo vai complementar sua renda com 50% do valor da qual você teria direito de receber de parcela de seguro-desemprego. Veja, então uma pessoa que ganha R$ 1.500 teria direito de receber R$ 1.200 de parcela de seguro-desemprego. Então ela receberá como complemento desse benefício emergencial ao salário metade do valor que ela teria direito de parcela de seguro-desemprego, ou seja, R$ 600, que somado aos 750 que o empregador irá te pagar em razão da redução da jornada pela metade, totaliza 1.350, ou seja, infelizmente, uma perda real no salário do empregado. É apenas um exemplo para quem ganha R$ 1.500 e vai ter uma redução de jornada de 50%. Se a redução da jornada for 25%, o governo irá complementar com 25% do valor da parcela de seguro-desemprego ao qual teria direito. Se a empresa optar pela redução da jornada de 70%, o governo irá complementar com 70% do valor da parcela de seguro-desemprego que o empregado teria direito, entendeu? Há também sempre a perda real
em razão de que o complemento do governo é proporcional à redução. Se foi 25%, será 25%. Se for 50%, receberá 50% do valor. O que o empregado precisa entender também, analisar antes de aderir ao programa, é que o salário hora não foi reduzido. Não diminuiu o salário hora do empregado. Ele trabalhará 4 horas e receberá 750 do empregador, mais 600 reais de complemento do governo, totalizando 1.350, sendo que ele, quando trabalha uma jornada de 8 horas, ganhava 1.500. Então, isso é importante entender que não houve redução no salário hora do empregado. Fabiana, e no caso da suspensão do contrato de trabalho? Bom, veja, no caso da suspensão do contrato de trabalho, você irá receber integralmente o valor a qual teria direito de parcela de seguro-desemprego. Por exemplo, hoje, se você recebesse R$1.500 e fosse dispensado sem justa causa, você receberia uma parcela de R$1.200 de seguro-desemprego. Então, na suspensão do contrato de trabalho, o empregado receberá 100% do valor a qual ele teria direito. No nosso exemplo aqui, é R$1.200. Lembrando, gente, que a parcela, que o teto máximo hoje de seguro-desemprego é o valor de R$1.813,03. Então, se você recebe R$3.000 e a sua empresa optar pela suspensão do contrato de trabalho, você receberá apenas o valor teto máximo da parcela de seguro-desemprego. Isso é também uma perda real no salário, é uma perda no seu orçamento. Essas opções, redução de jornada do trabalho, suspensão do contrato de trabalho, elas não são por tempo indeterminado, tá, gente? No que se refere à redução da jornada de trabalho, nós temos como prazo máximo 90 dias, e no que se refere à suspensão do contrato de trabalho, nós temos como prazo máximo 60 dias, tá? Outros aspectos importantes, além destes tópicos que nós já conversamos, é que essa MP, ela não se aplica para a administração pública. Então, se você trabalha numa empresa pública, numa administração pública direta, autarca, fundacional, sociedade de economia mista, você não tem direito de participar desse benefício emergencial, tá? Outro ponto importante. Fabiana, se eu receber esse benefício agora e lá no futuro eu for mandado embora, eu vou perder o meu direito de seguro-desemprego? Não, tá? Você pode aderir ao programa agora do benefício emergencial e se no futuro você sofrer uma dispensa sem justa causa, você receberá o seu seguro-desemprego normalmente. Não muda nada. Outro ponto relevante. Fabiana, o valor de seguro-desemprego no caso da suspensão do contrato de trabalho se aplica a todas as empresas? Não. Tá, pessoal? As empresas que até o ano passado, que no ano passado, 2019, tiveram um faturamento de 4.800.000 reais, essas empresas terão que arcar com 30% do valor que o funcionário teria direito de receber de parcela de seguro-desemprego e o governo irá complementar com o restante. Tá? Então, isso só se aplica às empresas que faturaram esse valor superior a 4.800.000 reais. Se a sua empresa não faturou esse valor, todo o montante correspondente à parcela do seguro-desemprego será custeado pelo governo. Fabiana, eu tenho pouco tempo de registro, eu ainda estou no contrato de experiência, eu tenho direito a participar desse benefício emergencial? Sim. Independentemente do tempo que você está na empresa, se você possui um contrato formal, você tem direito de participar desse programa emergencial de manutenção do emprego e renda, ok? Fabiana, eu estou recebendo o benefício do INSS, eu recebo também esse benefício emergencial? Não, tá, pessoal? Esse benefício emergencial não cumula com o benefício do INSS. Do mesmo modo, quem está no seguro-desemprego não tem direito também de participar, de receber esse benefício emergencial. Fabiana, eu tenho 2 contratos de trabalho, eu ganho 1.500 num lugar e 1.500 em outro. Os meus 2 empregadores, eles irão aderir. Eu recebo pelos 2 lugares? Sim, tá? Se você tiver mais de um contrato formal e os seus 2 empregadores forem aderir ao programa, você recebe esse benefício emergencial pelos 2 contratos de trabalho que você tem, ok? Fabiana, essa suspensão de 60 dias, ela é ininterrupta? Não. O empregador pode optar por te dar 30 dias de suspensão do contrato de trabalho agora e quando voltar, se ele perceber que o mercado não reaqueceu, que a demanda ainda continua abaixo do normal, reduzida, ele pode aplicar novamente mais 30 dias. Nós temos o limite de 60 dias, entretanto, ele não é ininterrupto, ok? Vamos lá. Nós temos que entender que essa redução salarial por acordo individual, ela só abrange
os empregados que percebem até 3 salários mínimos, que é R$ 3.135, ou para aqueles que possuem diploma de curso superior e recebem mais que R$ 12.202. Esses empregados, eles podem optar por uma das faixas de redução de jornada, que é 25%, 50% ou 70%. Para aqueles que recebem entre 3.135 e até 12.202, aí fica o limbo, tá? Eles não podem aderir às faixas de 50% e 70%, só pode aderir à redução de jornada de 25% somente, ou através de negociação coletiva. Daí, lembrando que na negociação coletiva pode haver outras faixas de redução, mas aí serão aplicados outros percentuais e tem previstas lá na tabela da MP 936. Fabiana, durante a suspensão do contrato de trabalho, o empregador pode complementar algum dinheiro para mim? Gente, aquilo que eu falei, durante a suspensão do contrato de trabalho, você receberá integralmente o valor a qual teria direito de parcela de seguro-desemprego. Então, se você ganha R$ 3.000, vai ter um impacto muito grande no seu orçamento, porque hoje o teto máximo da parcela de seguro-desemprego é R$ 1.813,03. Então, a medida provisória, ela prevê um auxílio compensatório que o empregador poderá dar ao empregado de qualquer valor. Esse auxílio compensatório possui natureza salarial, não possui natureza salarial, quer dizer, ele possui natureza indenizatória, como estímulo para que o empregador consiga aí qualquer valor como auxílio compensatório para auxiliar esse empregado que vai ter uma redução no seu orçamento. Outro ponto importante é a garantia de emprego, tá, pessoal? As empresas que aderirem a esse programa emergencial não podem dispensar o empregado sem justa causa enquanto houver a suspensão ou a redução da jornada, tá? Ao final da suspensão ou redução, o empregado terá o mesmo prazo que ele aderiu ao programa de garantia, tá? Como garantia de emprego. Ou seja, o empregador suspendeu o contrato de trabalho por 2 meses. No retorno da suspensão do contrato de trabalho, o empregado terá 2 meses de estabilidade aí de garantia de emprego. Pessoal, deve ser considerado aqui que a falta grave não garante o emprego. Durante esse período de estabilidade, se o empregado cometer uma falta grave, ele poderá sim perder a sua garantia de emprego. Tá? Essa medida provisória ela também se aplica para contrato de aprendiz, para trabalhador com regime parcial, empregada doméstica com vínculo empregatício. Todo trabalhador formal terá direito. O trabalhador em contrato intermitente, este fará jus àquele Corona Voucher que o governo já divulgou no valor de R$600, ok? Esses foram os principais aspectos iniciais dessa medida provisória. Espero ter esclarecido algumas dúvidas, principalmente do trabalhador. Até mais!